Olá a todos! Hoje eu vou falar um pouco sobre este documentário aqui, Chuck Norris versus Comunismo, que você encontra no Netflix, disponibilizado aí, documentário muito interessante, que vai falar exatamente do que ocorreu na Romênia, um país que viveu basicamente escravizado pelo comunismo e pela consciência comunista, que tem as suas ambiguidades, né? Inclusive, se você ler um pouco sobre a história do comunismo, quando ele se voltou, ou socialismo, enfim, né, com a sua prescrição dialética para se tornar um possível comunismo, um lugar feliz para todas as pessoas, uma igualdade plena que é totalmente utópica e que nunca vai acontecer. Vocês já conhecem essa velha história. Mas o que ocorre aqui é que a experiência romena foi extremamente dramática. E é interessante notar que alguns vídeos, se eu não me engano, do Pondé, não sei se eu estou certo disso, não me aprofundei muito, mas se eu não me engano, o Pondé ele chegou a visitar a Romênia, ou algum outro país aí do leste europeu. A Romênia está mais a sudeste, né, se eu não me engano, mas parece que é cotada ali também como leste. A parte geográfica também não me aprofundei muito, mas não importa. A questão é, um país europeu que foi dominado efetivamente por um ditador chamado Nicolae Ceausescu, que era um governo do Leviatã à la Hobbes. O Leviatã numa prescrição quase que onipresente, porque ele tinha olhos em todos os lados, e esses olhos era a polícia secreta romena, a chamada Securitate, que fazia com que o povo vivesse basicamente numa total escravidão, sem liberdade alguma. Então, que diabos de igualdade é essa que eles promulgavam ali, ao ponto de fazer com que as pessoas não tivessem o direito sequer de assistir, veja só, um filme, se este fosse do Ocidente. O que eles tinham acesso na televisão, segundo o documentário aqui, era apenas de propagandas políticas. Você imagina como é chato você assistir propaganda política em época de eleição, né? Você liga a TV lá, tá querendo assistir alguma coisa, né, sei lá, um jogo, um filme, de repente aparece ali a propaganda política. Você fala, puta que pariu, pelo menos ainda tem o Netflix, né? Pelo menos ainda tem a TV a cabo que não passa propaganda política, porque é chato demais. Você imagina então um país que vivia de uma programação que só fazia propaganda política, certo? Propaganda, claro, defendendo a consciência socialista. E quando eu falo consciência, eu falo consciência mesmo, né? Já que Marx dizia que a consciência se constrói historicamente, e aí a gente entende que uma consciência socialista é aquilo que nega toda a infraestrutura que é uma dependência de relações econômicas e de luta de classes que leva àquela superestrutura que nós já sabemos bem, que são as instituições, que são basicamente aí a igreja, o Estado, uma infinidade de coisas das quais os comunistas pretendiam lutar. Hoje eles lutam de uma outra maneira, com uma outra tática. Todos nós já sabemos e conhecemos o que é engenharia social, pelo menos para você que assiste meu canal, eu vivo falando disso. Engenharia social, revolução cultural, tudo isso existe e não está apenas, claro, no domínio dos comunistas. Isso também está no domínio dos globalistas. É importante salientar isso, que não estamos falando de marxismo cultural, estamos falando de engenharia social. Engenharia social não está apenas nas mãos de comunistas. Mas o documentário é excelente, porque ele vai falar exatamente dessa censura que existia no país, e quando começaram a infiltrar aquelas fitas de videocassete com os filmes, né? Aí você tem os filmes do Rambo, os filmes do Rocky, né, o boxeador, os filmes do Chuck Norris, que é utilizado aqui como um símbolo, né, dessa ponto de vista ocidental, não é o ponto de vista americano propriamente, mas o ponto de vista do Ocidente, né? Como o Ocidente lidava e representava ali os seus heróis. E aquilo inspirou, a gente percebe no filme que virou um fenômeno dentro do país da Romênia, né? Porque eles faziam verdadeiros tráficos de filmes. Inclusive entrou um filme que é o de Jesus de Nazaré, que fez muitas pessoas repensarem, né, aquela consciência socialista. Cara, o documentário é interessantíssimo, eu queria deixar isso aqui registrado, porque eu gostei bastante. É claro que questões históricas são sempre muito ambíguas, não dá para você dizer que tudo foi flores, né? Quando você estuda um pouco sobre o que aconteceu na Romênia em 1989, com a execução do Nicolae Ceausescu, e enfim, se eu não me engano a esposa dele também foi executada e tal. Quer dizer, foi uma revolução violenta de fato, mas que foi uma representação importante, tá, para esse país
Inclusive tem o símbolo da Praça da Vitória, onde eles comemoraram a derrota do comunismo. E quando o Pondé fala a respeito desses jovens adultos, ou as pessoas que já estão indo ali para meia-idade, que viveram esse período, e eles contam como foi terrível, né? Nesse vídeo aqui, nesse documentário, você vai ver essas pessoas contando os relatos da opressão, da censura. Mas o choque que essas pessoas têm quando elas escutam dizeres como esse, né? Que no Brasil tem gente que defende o comunismo, tem gente que quer implantar o socialismo e tal. E eles ficam chocados, porque a experiência dramática que eles viveram fez com que eles abominassem completamente esse tipo de estrutura governamental mentirosa, manipulatória, demagógica, né? É aquilo que a gente poderia chamar do Leviatã, do principado demoníaco. Vocês podem até achar que eu estou exagerando, mas não é exagero. Porque se você pensar bem, raciocinando como um teólogo, tá? Vamos tentar raciocinar como um teólogo aqui. Quando os demônios tentam imitar a Deus, o que é que eles fazem? É muito simples. Eles têm que se juntar coletivamente, tá ok? Porque eles não são onipresentes, onipotentes, oniscientes, não têm todo o poder. Então eles precisam do quê? Da legião. Esse termo legião é muito, assim, cai como uma luva para representar o comunismo. Essa legião forma então o principado, forma então o Leviatã. E quando esse Leviatã está governando, ele imprime sobre aquela sociedade toda a sua arbitrariedade. Rimou, mas é a verdade, né? É totalmente arbitrário. Então, no nível da censura, essas pessoas não tinham liberdade sequer para assistir um filme, né? Você cresceu assistindo na sessão da tarde, assistindo desenho, assistindo uma porrada de coisa na televisão. Quer dizer, por mais que exista censura aqui no Brasil, claro, você tem aquela questão da idade e tal, que a gente tem bom senso para entender as necessidades de uma criança que é diferente da de um adolescente e de um adulto. Isso aí é uma coisa até óbvia. Mas é censura total, para um país total. E isso existe, gente, ainda hoje, principalmente lá na Coreia do Norte, que ainda precisa alcançar esse nível de consciência, de liberdade, para poder lutar pela sua própria liberdade e acabar com aquela tirania horrível que existe lá, né? Então, é um documentário muito inspirador. Eu me senti até com muita empatia, né? Quando eles falam de filmes como do rock, cara, sabe? Por mais que tenha tantos rocks aí, 1, 2, 3, acho que foi até o 6 ou 7, sei lá. O último acho que foi o 7 que saiu, né? Mas como aquilo é inspirador, como aquilo é uma simbologia, né? Representa algo para nós, né? Que vivemos numa sociedade diferente, mas que nos inspira. E o que parece que aconteceu na Romênia, claro que isso aqui é só um elemento, né, de vários outros que aconteceram para que houvesse essa revolução romena contra os comunistas, mas foi um elemento importante. Conforme o documentário, os filmes foram fundamentais. O contrabando de filmes, a mensagem que foi repassada da cultura ocidental, entrando ali, né, de uma maneira oculta, velada, foi fundamental para que o país sobrepujasse aquela consciência de liberdade que eles tanto almejavam, porque eles sentiam aquilo na pele, né? Hoje a gente tem celular, hoje a gente tem computador, televisão de plasma, porra, tem tanta coisa, né, que a gente utiliza para passar mídias, né, para ver filmes, séries, livros, tudo que você quiser, cara, tem, ainda que o Brasil seja uma economia mista. E lembrando, né, como eu tinha falado no vídeo anterior, neoliberalismo é basicamente economia mista. E economia mista é obviamente algo que pretende regulamentar o ponto de vetar a livre iniciativa, e isso acaba gerando monopólios e é ruim. Mas ainda assim você vê esse resquício de liberdade e você tem então esse ar menos poluído dessa arbitrariedade do Leviatã. E aí você pode ter acesso a uma infinidade de mídias, de cultura, de livros, autores, pensadores, e isso faz com que você enriqueça. Aí você pode até estar dizendo, mas o Hitler, ele também tinha a prescrição de defender a autocultura. Mesmo assim ele se tornou genocida, mesmo assim ele se tornou um ditador. Só que aí você tem que perceber a grande diferença entre aquilo que Hitler apregoava como uma espécie de etnocentrismo, ou melhor dizendo, eurocentrismo, né? Porque só o que valia era a cultura europeia, basicamente dos nórdicos ali, dos alemães, enfim, sobre todas as outras. Então não havia espaço, tá, para aquela coisa mais corriqueira, não havia espaço para aquela experiência mais
rotineira da vida, da humanidade mesmo, né? É isso que eu estou querendo dizer. E isso você percebe que existiu na Romênia, quando eles abriram espaço, tá, para que outras culturas, através dos filmes, pudessem formar melhor a consciência deles, trabalhar melhor as ideias que eles tinham em relação à vida. E eles perceberam que a vida é muito mais do que política, que a vida é muito mais do que a consciência comunista, né? E a vida, obviamente, é muito mais do que a alta cultura europeia, certo? Existe uma singeleza que você encontra em cada cultura, em cada país, e isso te enriquece. E é essa pluralidade que eles perceberam que estava perdendo. E quando eles conseguiram achar isso, de uma maneira tão inusitada, né, através de filmes, uma coisa tão corriqueira, criaram ali um fenômeno que fez com que houvesse aí, claro, um dos elementos que fez com que houvesse a revolução. Acho o documentário muito legal, assistam aí e deixem suas opiniões abaixo deste vídeo. Porque eu tenho percebido, cara, que essa mentalidade comunista, eu não vou nem dizer comunista, mas vitimista, ela está se alastrando, né, por vários países, não é só o Brasil, Estados Unidos, essa coisa está acontecendo no mundo inteiro, né? Porque os caras já foram derrotados lá no passado, só que sempre tem os remanescentes, aqueles que tentam elevar de novo aquele vitimismo, e impedir que o verdadeiro progresso aconteça, porque eu sou crítico do progressismo, mas sou crítico do progressismo em vista de inibir essa cultura que eu estou falando aqui, que é plural, que não é uma cultura unilateral como era de Hitler, ou uma ação anticultural ou anti-ocidental como é o comunismo, mas uma cultura plural. E esse progressismo que vai contra a pluralidade da tradição, esse sim tem que ser combatido. Tá? Esse progressismo é mau, mas aquele que reconhece os valores da tradição no seu aspecto plural, na sua herança, que filho é esse que não reconhece a herança dos seus pais? Não é? Então, esse que reconhece a herança, que sabe que existiram coisas boas e coisas ruins no passado, que tem um mínimo de bom senso para entender e discernir essas coisas, esse sim está apto ao progresso. E quando você vê, por exemplo, aqui no Netflix mesmo, vai sair um filme de uma série japonesa que eu gosto muito, porque é uma espécie de romance policial, algo do tipo, não é um romance propriamente, mas é uma história policial, que é aquele do Death Note. Eles vão fazer uma coisa meio ocidentalizada e vão colocar um personagem negro para fazer o detetive L. E aquilo gerou uma certa polêmica para os fãs, né, do mangá, do anime, porque se a gente for pensar bem, quando você é fã de alguma coisa, você quer que a representação em outra mídia, como saindo dos quadrinhos para o desenho, ou do desenho para filme, seja fiel à obra original. E aí muita gente ficou chateada. Poxa, um detetive L que é negro, sendo que no original ele é um cara pálido, né? Ele é tão pálido que ele tem um monte de olheira nos olhos ali, que você identifica rapidamente. O cara que não toma sol, né? Ficou muito estranho, tá? Então isso gerou uma polêmica, porque quem defende isso é tido como racista, né? Porque, não, você está indo contra o negro. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu também gosto, né, da história, e fiquei um pouco chateado porque, a meu ver, se você for fazer, por exemplo, um filme do Martin Luther King, você não vai usar um alemão para ser o personagem principal ali, para ser o Martin Luther King, certo? Você vai utilizar um personagem que fosse parecido com ele. Claro que aqui a gente está falando de uma obra original. Ou sei lá, se você for fazer um filme de um grande atleta negro, sei lá, qualquer um, Pelé, você não pode colocar um asiático para fazer esse filme. Se você for fazer um filme de Jesus, você não pode colocar um japonês para fazer esse filme. Isso não tem nada a ver com etnocentrismo, isso não tem nada a ver com racismo. Isso tem a ver com o simples fato de você estar sendo fiel à obra original, tá? E respeitando os fãs daquela obra. Então a mesma coisa ocorre com a ficção. Na medida que você vai colocar os personagens ali, você tem que ter um certo respeito com pessoas que acompanharam aquilo para que não cause uma certa estranheza. Não que a série, né, que o Netflix, não sei se é uma série, um live action que eles vão lançar aí, não sei como é que vai ser, mas pode ser que seja muito bom, sim, independente dos atores que vão fazer. Porque independente se o cara é negro, branco, japonês, sendo um bom ator é o que importa. Mas é aquilo que eu digo. Isso causa uma certa estranheza, né? Parece que estão querendo colocar cota até para ator de cinema, que eu acho que é uma coisa ridícula. Porque existiram tantos personagens fenomenais, extraordinários, seja na ficção, seja na vida real, que são negros, que não há necessidade
de trocar o personagem branco por um personagem negro e dizer que agora esse personagem negro tem que ser respeitado porque ele foi vitimado no passado. Isso, pra mim, sinceramente, não faz o menor sentido. Assim como foi com os Caça-Fantasmas, quando colocaram mulheres no lugar dos homens, né, pro filme, ficou uma coisa super ultra feminista, foi uma espécie de lobby, né, o filme, tocando em temas que são presentes hoje na sociedade, mas que fazem parte daquilo que a gente chama de politicamente correto e que está matando o cérebro, está comendo o cérebro das pessoas. É uma coisa terrível. Isso é terrível, gente. E essa espécie de perversão, que eu acho muito interessante, né? Que a gente vê em Sócrates. Vamos perverter a juventude, perverter o pervertido. Agora, se eles já perverteram, como a consciência comunista, pervertendo a mentalidade, a engenharia social, pervertendo a cabeça das pessoas, que tal, proponho eu, perverter a perversão? Seria interessante, não? É isso que eu proponho para você como reflexão neste vídeo. Grande abraço e assista o documentário Chuck Norris versus Comunismo. Tchau.